tema que eu não pretendo esgotar, tá? Porque também daria, assim, muitos e muitos e muitos capítulos para falar de cada uma dessas populações. Então, nós vamos passar por algumas e eu vou enfocar as mulheres, tá? Que é o vídeo que eu trouxe e que é o meu foco, entre outros focos, né? Que é a população LGBT, mas o foco que eu trouxe maior para falar com vocês hoje, com certeza, é as mulheres. Quando a gente fala de crianças, que é uma das populações especiais, o que a gente tem que lembrar, que é uma das coisas que já foi comentado aqui também, é que muitos dos quadros psicopatológicos de início na infância e na adolescência, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de conduta, aumentam demasiadamente o risco dessas crianças se envolverem com drogas. As taxas de associação variam de 9% a 40% com TDAH e 30% a 40% com transtorno de conduta. E isso é muito alto, tá? Então, aquilo que a gente falou, crianças que têm transtorno de conduta ou têm transtorno de déficit de atenção, elas têm mais propensão a se envolver com álcool e drogas. O uso de substâncias na adolescência vai expor esse jovem a diversos riscos e diversos prejuízos desse cérebro de informação que o Rangel falou pra gente. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é a questão do suicídio. Tá? O suicídio em adolescentes, ele também é alto. Tá? E particularmente quando a gente fala em crack nessa população, a somatória aqui é o que? A impulsividade gerada ou associada a essa substância. Por quê? Porque, como o Rangel bem falou, o crack ele faz lesão justamente nesse lobo pré-frontal, que tira a minha capacidade de decidir, né? E torna esse indivíduo mais impulsivo. Então, adolescentes por si só são mais impulsivos. E ele está usando uma droga que o predispõe a ser mais impulsivo e tira a capacidade dele de julgamento. Tá? Então são vulnerabilidades que se associam aí nesse jovem para que ele se some a tentar mais suicídio. Então eu acho que nessa população em especial, o colega ali que trabalha com adolescente é o que mais me preocupa. Tá? Porque eles tentam mais, né? Eles conseguem mais e essa instabilidade aí com a questão do crack é muito presente, tá? Então é uma das questões que a gente tem levantado e para chamar atenção nessa população, né? Obviamente existe uma graduação de níveis de gravidade de consumo de drogas para essa população de adolescentes e crianças. Existe ainda, né, criança e adolescente, uma questão do diagnóstico. Os pesquisadores muito brigam para falar, olha, mas será que a gente pode usar os mesmos critérios, aqueles critérios que a Tamara falou, para adolescente? São aqueles 7 critérios que ela falou. Será que a gente pode usar? Tá? Qual a diferença, então, de uso nocivo e dependência? Enfim, deixem eles brigarem e descobrirem isso pra gente, né? Mas a gente segue usando então os mesmos critérios. Mas que para adolescente isso às vezes fica difícil, né? A gente diferenciar, para quem trabalha no CAPSI também. Será que essa criança ela já tem um padrão de ele está fazendo um abuso ou ele já está fazendo um padrão de dependência? De qualquer forma, uma criança que está fazendo abuso ou dependência, ela está fazendo uso de droga, ponto. Ela não deveria estar fazendo uso de nenhuma droga. Hello? Tá bom? Felizmente, o crack não é a droga mais abusada por esse grupo. Tá? As adolescentes abusam mais de álcool e tabaco, que a gente já falou aqui. É a porta de entrada, simplesmente porque elas são legais. Mas, no nosso país tem uma lei que permite, que proíbe a venda, mas infelizmente essa lei não é cumprida. Um fenômeno que a gente tem que se atentar aí com o adolescente também, né? E aí quando fala dessas drogas, que são os solventes, né? São os inalantes e são as tais farmácias domésticas, tá? A gente tem muito remedinho em casa, né? Muitos. Então, vamos olhar lá quais são aqueles remedinhos que nós temos nas nossas farmácias domésticas, principalmente se eu tenho muita garotada em casa.
tá? Crack não é a droga mais abusada, mas isso não significa dizer que esse problema não existe nessa população. Os dados nacionais do real consumo de crack na população adulta, ela é desconhecida e também é para adolescentes. Então, hoje se fala, são 600 mil usuários de crack no Brasil, a gente não sabe, né? Você viu lá no outro slide que eu mostrei para vocês, a Paulina falando que nós não vivemos uma epidemia, né? O levantamento do Sebrid, que é de 2005, fala que a dependência está em torno de 0,2, que é muito baixo, mas de 2005 para cá, a gente viveu um boom aí dessa questão do crack. Está aos olhos vistos, né? Obviamente, o álcool segue sendo o nosso maior problema, sem dúvida. É a droga que mais abusada no país, sem dúvida. Mas o crack está muito mais ligado à questão da ilegalidade. E é o que os serviços ambulatoriais talvez sintam mais dificuldade de manejar, né? Ainda com criança e adolescente, as recomendações vão sempre para essa questão daqui, a proximidade, o bom relacionamento, o monitoramento dos pais constituem fator de proteção para o uso de drogas na adolescência. A questão aqui do tratamento do usuário de crack, por que ele é desafiador? Porque ele vai abranger aspectos vocacionais, aspectos de lazer. Para um adulto, essas coisas elas já estão embutidas, né? Elas, de qualquer forma, esse adulto ele já tem esse repertório, embora estreitado, ele de alguma forma existe. Para o jovem, eu vou ter que criar tudo isso. E esse é o grande desafio para quem trabalha com esse público. Ainda mais esse público que está usando droga, né? Então, quando eu penso nessa comunidade terapêutica, e eu não vou poder pensar só no uso de droga. Eu vou ter que pensar exatamente o que eu tenho que pensar lá. Eu tenho que falar da sexualidade de novo, ó, tá aqui, eu tenho que falar assim. Eu vou ter que falar de aspectos religiosos, vocacionais, lazer, que outras habilidades, relacionamento social, além do consumo de droga, tá? São as questões. E aí vocês devem ter acompanhado, que é o que o colega me perguntou, o último Profissão Repórter, e eu vou falar para vocês como é que surgiu um pouco essa reportagem. O Rafael, que é um do repórter que foi, ele teve lá na clínica fazendo uma reportagem, falando da questão de leito. Eu falei, olha, Rafael, se você acha que leito para adulto é uma celeuma, você não tem noção o que é internar um menor. Ele doutora. Ele levou a pauta para a Globo e essa pauta saiu antes do que a pauta dos adultos, tá? Mas hoje já se discute a internação compulsória de crianças usuárias de crack, que foi a reportagem do último Profissão Repórter, não sei se vocês viram, tá? E aí os juízes do Rio estão sendo massacrados e fala, e o social discutindo que é inconstitucional, que bababá, e tem muita gente falando e discutindo e bababá e bababá. Eu falei, olha, enquanto a gente vai ficar discutindo, parabéns aos juízes do Rio de Janeiro, quer saber? Hello? Tá? Alguém fez alguma coisa. Nós vamos ficar discutindo o que fazer com as crianças enquanto elas estão lá usando? Pelo menos alguém fez alguma coisa, tá? E aí a reportagem mostra exatamente isso. Daí ele só me perguntou, Rafael, porque não, o Rio está muito batido, né, doutora? Em São Paulo também, onde mais eu vou? Eu falei, Rafael, Pelourinho, Recife, qualquer capital, você vai ver isso, né? Não precisa ir muito longe, mas ele queria sair do circuito aí das grandes cidades. E quem viu a reportagem, ela está bastante ilustrativa, né? Vamos para um outro público, né, que são as mulheres, né? Mulheres têm maior vulnerabilidade ao efeito do uso e abuso de substâncias. O que é vulnerabilidade? Mais comorbidades psiquiátricas, mais problemas de saúde física quando comparada aos homens. Então, elas enfrentam, entre outras vulnerabilidades, barreira de acesso. Me chama a atenção aqui em Joinville, quem ter montado um grupo foi mulher, né? Porque a mulher, quando demora a chegar em tratamento, quando chega, elas já chegam bastante prejudicadas clinicamente, né? Emagrecida, com muita comorbidade psiquiátrica, inclusive, tá? Quando comparada ao homem. Na relação com o crack, né, a prática da prostituição e a exposição de comportamentos sexuais de risco é muito grande.
O homem, né, rouba, furta, assalta. Mulher vende o seu corpo, certo? E isso, quem trabalha com mulher é bastante presente. Não tem mais o que eu vender, eu vendo exatamente isso, né? E aí, esse capítulo eu escrevi aí para o livro, né, Se as Mulheres Dominassem a Terra, para o livro do Eude, tá? E as principais recomendações dos estudos avaliados, quando eu vou fazer um programa para mulheres, o que é importante, tá? Principalmente uma das coisas é detecção precoce. Se lá no meu postinho de saúde, na UBS, que a mulher frequenta muito mais unidade básica de saúde do que homem, tá? Bem ou mal, loucamente bebendo ou usando droga, né, elas mal ou porcamente levam o seu filho para fazer vacina. O enfermeiro capacitado, esperto, o agente comunitário, pudesse identificar precocemente essa mulher, ela não chegaria na minha enfermaria, dentro do hospital psiquiátrico, nesse estado, tá? Eu poderia interromper este ciclo da auto-obsessão, encaminhá-la para o AA, para ela não chegar nesse processo tão debilitada, antes disso, tá? Então, a principal recomendação, e não é só para a mulher em todo o tratamento, mas principalmente para a mulher, que tem mais resistências, barreiras, estigmas que o homem, tá? Para chegar em tratamento, né? Por exemplo, talvez, né, diferente do Luiz, assim, uma mulher pode passar a vida inteira bebendo num copinho de um chá, pensando que estou bebendo um chá, né? Lavo a minha loucinha, esfrego a minha roupinha e estou bebendo meu chá. Mas eu estou bebendo o meu vinhozinho, né? Limpo a casa, faço tudo, mas eu estou bebendo o dia inteiro vinho e minha família pode não perceber isso, tá? Outra questão é que grupos exclusivamente de mulheres, e aí tanto em regime de internação, de ambulatório, tendem a ter melhores desfechos. Grupos compostos apenas por mulheres podem ser mais atrativos, principalmente no caso de vítimas de violência doméstica. Até acho que o Luiz pode falar melhor disso. Os alcoólicos anônimos também tem alguns alcoólicos anônimos que têm grupo só de mulheres, né? Não são muitos espalhados, mas tem alguns grupos exclusivos. Porque mulher, a gente sabe que vai ter uma demanda diferente. Como é que eu vou, às vezes, partilhar isso aqui, ó? Que meu marido me espanca, né? Que eu apanho. Isso pode ser difícil eu falar. Então, quanto mais específico é o desenho do programa para a mulher, melhores são os resultados. Então, quanto mais exclusivo, eu quero dizer o quê? Que incluam essas coisas. Expressão corporal, trabalhar sentimentos, demandas específicas dessa população. Filhos, culpa, exigência estética, gestação, violência doméstica, abuso sexual, prostituição feminina, estigma, passividade, autoestima, além de oficinas de autocuidado, como cabeleireiro, culinária, dança, e aí vai. O ideal dos ideais seria incluir a participação dos filhos durante o tratamento. Há pontos a favor e contra, tá? Principalmente no início, se a mulher está bastante desorganizada, fica difícil incluir numa fase de abstinência. Eu conheço uma única comunidade terapêutica, que é de Araçoiaba da Serra, que a mãe interna com o seu filho, seu bebê, tá? Então, eu posso incluir com a participação dos filhos nas atividades, desenvolvendo atividade de interação, ou no regime intensivo que não afasta, ou que ele parcialmente passa o dia com a mãe, tá? Então, vai depender de cada sistema, né? Se é internado, ele pode passar o meio-dia, dependendo se é comunidade terapêutica, tem um dia em que os filhos visitam, tá? O problema que eu vejo, e que eu já presenciei, é na hora dos filhos irem embora, entendeu? Que aí é um parto. Não sei se a dor é maior, mas aí a gente fala, pois mas você estava bebendo, usando drogas, você não ligava para ele. Mas aí vai essa equipe segurar a onda depois que essas crianças vão embora, tá? Porque aí é bastante difícil. Um lugar que eu visitei, né, que é em Salinas, em San Diego, chama Pueblo del Mar Family Recovery Community.
E aí é um lugar que eu falei, nossa, esse modelito aqui no Brasil, nunca mais ia, sabe, nunca mais ia querer sair de lá. Porque ficam as famílias inteiras, tá? Os pais são casinhas dentro de uma comunidade, aí fica exatamente o pai, a mãe, os filhos. Enquanto o seu membro alcoólico ou adicto em recuperação está em tratamento, a criança está na creche, no mesmo lugar. A criança está na aulinha, no mesmo lugar, dependendo do nível que a criança esteja. Se a criança já vai para a escola, tem um ônibusinho que leva a criança à escola. Muito diferente da nossa realidade, a gente está longe disso ainda, né? Nesse programa, incluir pré-natal e cuidados ginecológicos e prevenção a DST/AIDS, que eu já falei para vocês. Mulheres grávidas deveriam ter prioridade de atendimento de preferência, vinculado ao acompanhamento obstétrico e nutricional. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, revisando aí esses estudos, né, é a questão, existe ou não existe os tais crack babies? Ou seja, existe os bebês do crack? A gente vê reportagem falando, sim, existe. Né? Sim ou não? E a questão alguns autores correlacionam, né, o uso do crack na gestação com crianças que nascem com disforia, que é quase a mesma coisa aqui que irritabilidade, faltou um D aqui, e malformações diversas. O que aparece na literatura, tá, são relatos de casos, tá, de criança que tem malformação do sistema nervoso, né? E aí tem alguns artigos que falam exatamente o seguinte, o que é mito e o que é evidência, né, com relação a essa questão da cocaína e do crack, né? Nós estamos errados, esse artigo fala exatamente. Será que a gente estamos chamando de crack babies aquilo que a gente também chamou de crianças ou bebês da metanfetamina? E aí, novamente, o artigo vai falar exatamente isso. Ó, revisando todos esses estudos, a gente não tem evidência ainda para falar que existe uma síndrome característica para eu falar, olha, isso aqui é devido ao crack. Igual existe na síndrome alcoólica fetal. Tá? A síndrome alcoólica fetal é característico, a gente já sabe exatamente o que é uma síndrome alcoólica fetal, o que o bebezinho, quais são as características que o bebezinho vai nascer, né? Se a mãe faz uso do álcool. Agora, o crack, os relatos são ainda muito esporádicos e não tem um padrão para eu falar, os estudos pelo menos falarem, né? Eu e a Alessandra, são os estudos, tá? Falarem exatamente, olha, existe um padrão, né? Todas as crianças nascidas de mães que usaram crack no primeiro, segundo, sei lá, terceiro trimestre da gestação, nascem assim, tá? O que parece indicar é que esse bebezinho vai nascer muito irritado, muito chorão, isso é o que prevalece, tá? Obviamente é o que mais predomina. Abordar nessa workshop questões desse universo feminino, sexualidade, contracepção, aborto, cuidados de beleza, padrões estéticos, carreiras e filhos, tá? A atenção à saúde mental e não somente à dependência química, buscando, né, tratamento das comorbidades psiquiátricas associadas. Eu falei para vocês um pouco que é uma coisa que acontece muito em mulher, que é transtornos alimentares, né? A gente já falou um pouquinho disso na primeira aula. Outra questão que aparece nos estudos, muito aí de recomendações, é como que deve ser a minha equipe, talvez? Predominantemente de mulheres, ou seja, mulher falando para mulher, tá? Parece que a estratégia tende a facilitar essa identificação positiva. Então é o que a gente tem feito, tá? A nossa equipe, então, que cuida das meninas são somente meninas, tá? Até os enfermeiros, não tem enfermeiro, todas são mulheres. Minto, tem um gay. Incluir suporte social e jurídico como atenção, a creche e transporte. Programas abrangentes, sendo que o tratamento deve incluir aconselhamento, educação, orientação, além de intervenções psicossociais e farmacológicas, que, no meu caso, eu ainda estou longe de poder incluir todas essas questões aqui, né? Educação, que eu não tenho, tá?
orientação jurídica, transporte, era o ideal. Quando a gente fala então de mulher também, de populações de difícil acesso, como profissionais do sexo, por exemplo, que usam substâncias, e aí nesse livro tem um capítulo que eu escrevi junto com as meninas, o que eu vou usar, né? Eu vou usar uma técnica que exatamente chama essa técnica de busca. E essa técnica de busca, para o povo da redução de danos, é super utilizada. É justamente eu buscar esse cliente, né, esse paciente, essa moça, que não vem para o tratamento espontaneamente, que não busca o tratamento espontaneamente, para justamente trazê-la para o tratamento, tá? Buscar para motivar como? Eu vou usar quem? Líderes comunitários. Eu vou usar uma ex-profissional do sexo, por exemplo, que está em sobriedade, por exemplo, tá? E que está fazendo um trabalho voluntário. Essa é uma das propostas. Os programas, em geral, vão também considerar as culturas locais onde ele está inserido. Isso vale para tudo, e não somente para a mulher. Vale para, quando a gente fala de qualquer tipo de população. Aqui eu estou falando de mulher, que é um exemplo, né? Mas, será que eu vou falar para a gaúcha a mesma coisa que eu falo com a baiana ou com a moça lá da Amazônia? Será que tem diferenças culturais aí nesse público? Certamente. Tá? E aí que eu, profissional da saúde, eu vou ter que estar atento a essa linguagem para eu poder me aproximar. Tá? Como? Reconhecendo seus ícones, seus festivais, né? Essa competência cultural para me aproximar. Eu queria só falar alguma coisa aí dessas outras minorias, né? Como índios, deficientes físicos e moradores de rua. A gente falar que a prevalência de transtornos mentais, especialmente a dependência química, é muito alta aí nessas minorias, né? E certamente essas políticas inclusivas, né, políticas que são inclusivas, são necessárias para todas essas minorias. A dificuldade maior, e alguém me perguntava aí de morador de rua, certamente esse é o desafio, tá? Porque quem tem família para voltar para casa é uma beleza. Agora, quem não tem família para voltar seria a grande dificuldade, né? Hoje o crack certamente não está mais restrito a nenhuma classe, né? Nós temos os índios, já está lá na tábua dos índios, não tem mais, né? Morador de rua não é mais mistério. Em São Paulo, né? O crack hoje tem estreita relação em ficar em situação de rua. Essa é a população de São Paulo que vive na rua, tá? Desses, 90% tem envolvimento com o uso de substâncias, quer dizer, é uma população muito maior que Joinville, flutuante, morando na rua e usando álcool e drogas, né? Muitos deles aí com passagens por Fundação Casa, o que me admira às vezes, né? Por exemplo, 90% deles possuem profissão, né? Esses dias eu atendi um morador de rua, ele falou: doutora, a senhora tem Orkut? Eu falei: como assim? Ele falou: me ade lá no seu Orkut. Aí eu falei: hello. Eu falei: mas como assim você tem Orkut, né? Ou seja, em São Paulo tenho Minha Tenda é Minha Casa, Minha Rua Minha Casa, uma coisa assim. E ele mora na rua há muito tempo, e ele toma banho, ele acessa a internet, ele tem Facebook. Eu não tenho Facebook, ele tem Facebook, tá? Então ele escolheu não sair da rua, ele não quer parar, ele queria parar de usar droga só porque estava frio, tá? A gente vive uma outra realidade em São Paulo também, com os imigrantes bolivianos em São Paulo, tá? Que também tem uma questão com álcool e drogas bastante intenso. Não vai dar para falar aqui, mas vale a pena. E agora o meu xodó está aqui também, tá? Quer falar dessa população, que é a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, tá? Que também enfrenta estigmas e vulnerabilidades diversas aí. E saber que para essa população medo e vergonha afasta da busca de tratamento. E a gente lembrar que preconceito também é uma forma de violência, tá? Então, quando um transexual acessa qualquer serviço de saúde, e se eu não entendo isso, por exemplo, também que gay não é uma escolha, tá? Que não existe, independente da sua religião, ok, galera?
Independente da sua religião, orientação sexual não é uma escolha. Eu, Alessandra, eu nunca pude escolher ser hétero ou não. Eu não me lembro o dia que eu abri a minha janela e escolhi ser hétero. A mesma coisa é aqui. Não existe uma chave que eu ligo e desligo, ser gay ou não ser gay. Então, o que a gente quer com esse cidadão quando ele acessa um serviço é que ele pare de usar a droga que ele está usando, e não que ele deixe de ser gay. Tá? E o que a gente tem visto aí, em muitos lugares que eu vou, às vezes eu tenho que ficar convencendo a pessoa que, olha, ele veio aqui para parar de usar droga, não queira convertê-lo. A travesti que lhe procurou não quer cortar o cabelo, tá? Respeite dela do jeito que ela tá, padre, pastor, o que for. Por favor, nosso objetivo é que ela pare de usar o álcool, e beleza? Tá? Então, por quê? Veja só, essa pesquisa, acho que eu já mostrei para vocês não, vocês já sabem, né? É uma pesquisa do Gustavo Venturi, da Fundação Perseu Abramo, e ele foi investigar como é que é a homofobia no Brasil. E olha o que ele encontrou, galera. Ele queria saber homofobia. E ele encontrou que 41% dos brasileiros têm repulsa, ódio e antipatia de conviver com usuários de droga. Tá? Então, quer dizer, o usuário de droga aparece em segundo na lista dele. Os brasileiros não gostam de gente que não acredita em Deus. E em segundo aparece o usuário de droga. Né? Já pensou se eu associo o usuário de droga com garoto de programa, com transexual, com lésbica, bi, gay, aí vai? Quanto estigma para essa pessoa? Já basta o estigma de usar droga, não é? Tá bom esse? Tá? Então, vamos pensar nisso. Então, todos esses tratamentos para eu falar exatamente o que a gente precisa é de respeito e dignidade para todos eles. Quando a gente fala em idoso, então, a Organização Mundial da Saúde fala que em 2050 nós vamos ter uma população de idosos de 2 milhões de indivíduos. Que bom, né, que nossos idosos estão vivendo mais. E certamente o abuso de substâncias também ocorre nesses pacientes. Em São Paulo, o que eu estou vivendo? Não sei se é a realidade de vocês. É o usuário da década de 90 que está chegando na terceira idade. Então você está me falando, Alessandra, são sobreviventes do crack? Esses dias eu atendi, não é 1, nem 2, nem 3. Eu estou rezando para alguém da minha equipe, gente, publica isso, sabe? Nós estamos vendo isso, alguém tem que publicar. É muita não, mas é uma série de casos, né? Eu falei, não, essa velhinha deve beber, ela bebe. Não, ela não usa crack. 64 anos. Ela vai contar que em 1989, quando o crack chegou aqui em São Paulo, eu falei, hello, é a minha avó, sei lá, usando crack. Então, é mais uma barreira que caiu, né? Eu falei, não, ela bebe, gente. Minha equipe contando o caso. Eu falei, não, gente, pergunta lá, ela bebe. Vocês devem ter se confundido. Ela usa crack. Então, e a outra realidade são os idosos envolvidos no tráfico, ou seja, as vovós do crack. Quem vai desconfiar dessa rica vovó? Não é? Essa vovó não usa crack, mas ela vende crack. Então, são duas realidades completamente diferentes aí, mas que tem o idoso, de qualquer forma, sendo vítima ou abusado, ou sendo o próprio autor dessa situação aí, tá? E aí a gente perceber também, né, que tem uma série de medicações que eu vou ter que tomar cuidado. E agora, então, eu estou falando exatamente de um cara que está na minha enfermaria, que ele é usuário de crack, que está na terceira idade. Tá? Profissionais da saúde, né, médicos, da outra vez que eu vim aqui também eu falei isso, né? Essa doença ela é extremamente democrática, né? Ela não escolhe ninguém. E não poupa, nós também da saúde, nós médicos também não poupa, né? Profissionais da saúde, qualquer um, tá? Nós somos extremamente vulneráveis, por quê, né? Porque a gente vive aí sob estresse, tá? E tratar profissional da saúde tem várias armadilhas, né? Eu, principalmente, quando já tive profissional médico internado, a gente sabe que saco que é atender o
Por quê? Porque a gente é muito mala sem alça quando passa para o outro lado, entendeu? A gente fica, que remédio é? Que prescrição é? Que dose é? Que não sei o que, não é? A gente quer saber de tudo. Não que é meu direito saber, é seu direito saber sua prescrição, ok. Mas a gente fica excessivamente mala sem alça, não é, Rangel? Ou não? Sim. Então, algumas armadilhas, em geral também uma das aqui que eu gosto de falar, é a tal consulta do corredor, ou ele querer discutir comigo intelectualizado. Eu tinha um que falava, Alessandra, então, você que é minha médica, mas eu queria te dar uma dica, assim, ó. Que tal você colocar a metadona, tudo em dose única no final do dia? Aí eu falava, ele usa opioide, que é a droga que médicos mais abusam. Eu falei, então, caro colega, veja, você sabe bastante na sua área, mas olha, metadona, a meia-vida dela, não faz sentido eu colocar em dose única no final do dia, né? Eu tenho que fracionar essa dose, a meia-vida da metadona não é de 12 horas, de 24 horas. Você vai ter abstinência, fissura, tremer, sei lá o que, de manhã. O que nós vamos fazer com isso? Então, são essas coisas que a gente tem que lidar, tá? Por quê? Principalmente o crack, né? É uma epidemia sem barreiras socioeconômicas. Essa frase eu plagiei do meu chefe, tá? Mas ele tá certo, não escolheu mais. E aí eu digo, não é só o crack, né? Todas as doenças, mas principalmente o crack. Por que é assustador? Porque lá na enfermaria já teve médico, já teve advogado, já teve morador de rua, já teve, né, musicista. A gente fica espantado com tudo isso, né? Por quê? Porque quando o crack chegou na década de 90, ele estava muito ligado a uma questão extremamente marginalizada, né? E hoje ele se popularizou, né? Ele ganhou um outro espaço, ele ganhou um outro público aí que, enfim, a gente tendo que lidar com isso. Tá bom? Eu sei que eu corri. Obrigada.